Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus vivo e todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Já vai te alegrando, comemorando, vai alegrando e vai comemorando e já vai agradecendo, porque o nosso Deus fala perseverar em oração e vela nela com ação de graça. Esse é o segundo culto, vai ser o segundo recado que Deus está mandando eu te entregar. E você já pode ter certeza, quando Deus manda você entrar aqui, é porque a bênção tua já está preparada, que Ele me indicou, porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina, e você pode ter certeza que você está debaixo de uma bênção extraordinária, porque foi o próprio Deus que montou esse canal, foi o próprio Deus que mandou você entrar, e é o próprio Deus que está mandando você fazer o que Ele quer que você faça. Ele quer que você deixe o teu gostei, Ele quer que você se inscreva nesse canal, Ele quer que você obedeça a palavra dEle literalmente, porque não adianta nós praticarmos os mandamentos, nós praticarmos e não praticar todos os mandamentos. O nosso Deus, Ele quer que nós praticamos todos os mandamentos, porque às vezes aqui eu falo sempre de dízimos e oferta, porque é um mandamento que a vida do cristão não consegue andar se você não praticar. Eu estou aqui para lhe instruir, para integrar, colocar na sua cabeça que não adianta você ficar aí querendo prosperar sem dizimar, querendo prosperar sem ofertar, querendo prosperar sem ser fiel ao desvio. Você vai perder tempo, porque o nosso Deus, Ele fala que quando você não é fiel a Ele, o teu dinheiro que tu recebe do teu salário, do teu comércio, entra como que seja um saquetel furado. Ele entra aqui e cai aqui embaixo, porque não dá para nada, não serve para nada, porque ele não rende, ele não é multiplicado, ele não está debaixo da bênção do Deus vivo todo-poderoso. Por isso que Ele manda eu te falar, eu toco nessa tecla direto. O nosso Deus, Ele fala que tudo é possível ser mudado pela força da oração. Eu vou ser bem específico no recado, porque o meu tempo é muito curto. O outro vídeo já ficou um pouquinho, não terminou, mas eu botei o vídeo assim mesmo. É um recado que o recado tinha terminado. O recado, a mesma coisa vai ser agora. Você está debaixo dessa benção. Essa semana é a semana literalmente das portas abertas. Deus tocou no meu coração para fazer essa campanha. Eu estou fazendo essa campanha de portas abertas. Por quê? Porque Deus, Ele quer tirar você dessa situação aí. Ele quer tirar você dessas dívidas. Ele quer tirar desse trabalho aí que você não recebe promoção. Ele quer te promover. Ele quer que você receba esses valores que estão retidos, esses valores que estão na causa, na justiça. Ele quer que você arrume um trabalho melhor, esses trabalhos que você manda currículo para cá, que ninguém olha o teu currículo. O nosso Deus, Ele está abrindo porta extraordinária. Você não tem ideia da porta que Deus tem aberta quando você começar a obedecer a palavra do Deus vivo todo-poderoso. Aí você fala obedecer como? Obedecer todos os mandamentos, porque não adianta você obedecer um e não obedecer outros, porque o nosso Deus fala que aquela pessoa que obedece tudo e não obedece um, foi mesmo que não ter obedecido nenhum, por quê? Porque as coisas de Deus são muito sérias, as coisas de Deus são muito sagradas. Você não tem ideia como os dízimos e a oferta, Ele vai tirar você literalmente desse leito de dor, dessa situação, dessa humilhação. Você vai ver os teus clientes voltar, você vai ver prosperar, você vai se destacar no meio de todos. Por quê? Porque você está praticando uma coisa que é muito difícil no meio cristão. As pessoas querem usufruir das bênçãos do Deus vivo todo-poderoso, que enriquece não acrescentadores, mas não querem obedecer o que Deus manda falar. Nessa hora aí, as pessoas escutam, para até de escutar, as pessoas não escutam. Nessa hora aí, as pessoas pulam esse mandamento. Nessa hora aí, as pessoas saem do canal, vai para outra live, para outro lugar, escutar conversa apurada, porque a maioria dessas lives que tem aí é só 71, só conversa mole. As pessoas não te ensinam como você tem que andar, como você tem que prosperar, é só recado
revelações vindo direto do trono de Satanás e enganando o povo de Deus, enganando a milhões. E o povo de Deus está tudo aplaudindo, escutando essas conversas mole aí, 24 horas, as mesmas conversas mole. As pessoas estão aplaudindo por quê? Porque não querem obedecer. Não querem obedecer. O Evangelho, ele é uma ordem do Deus vivo todo-poderoso. É o rei que tem um decreto, todo rei, ele tem um decreto. E qual é o decreto do nosso Deus? O decreto do nosso Deus é para que você obedeça. Se você não obedecer, você vai ficar nessa situação aí, entra ano e sai ano, você fica procurando o canal, procurando lá e procurando isso, e você não vai encontrar. Você vai ver que a sua vida não vai mudar. Você vai ver que você vai estar sempre amarrado, sempre endividado, sempre doente, sempre devendo. Por quê? Porque você não está querendo obedecer o Evangelho. E o alfabeto do cristão é O, B, D, C. São 3 letras. O, B, D, C são 4 letras, que esse é o alfabeto dos cristãos. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está doido, ele está muito preocupado com a situação. Você está pensando que Deus está se agradando dessas situações, dessas questões, dessa situação que você está passando? Ele permite, às vezes, essas situações para nós se posicionarmos e sair desse vermelho, sair dessa doença, sair dessa humilhação, dessa vergonha, porque isso aí você está fazendo o próprio nome de Deus de tropeço, o nome do Senhor de tropeço. Se Deus fala que ele é o dono do ouro e da prata, se o nosso Deus ele fala que ele que se alegra da prosperidade do servo dele, você pode ter certeza que o nosso Deus ele não fala: eu me alegro da doença do meu filho, eu me alegro da humilhação do meu filho, eu me alegro da escassez. O nosso Deus ele fala que ele se alegra da prosperidade do servo dele. Você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor, então o nosso Deus se alegra da tua prosperidade. Às vezes as pessoas ficam falando que eu falo em prosperidade, mas é porque Deus manda tocar nesse assunto, que Deus não quer ver os filhos dele aí passando vergonha, Deus não quer ver os filhos dele aí com as empresas fechando, quebrando, falindo, Deus não quer ver os filhos dele com cartão de crédito todo enrolado, com fatura para pagar, com nome na mão de agiota. Deus não quer ver os filhos dele endividados num emprego que não ganha nada, trabalha e não ganha dinheiro. Deus não quer ver os filhos dele nessas questões, mas ele quer ver você com as bênçãos dele, porque as bênçãos de Deus são bênçãos grandiosas, porque tu não espera coisas pequenas de um Deus tão grande não, porque o nosso Deus é grandioso e ele é o Deus do Todo-Poderoso, ele é o Deus do impossível, ele pode criar qualquer tipo de situação quando você menos esperar. Você está com 2 ou 3 empresas a mais, ele cria situações que quando tu menos esperar, você está com 2, 3 carros de luxo, ele cria situações quando tu menos esperar, tu está comprando mais empresa, tu está comprando mais carro, ele cria situações, é o nosso Deus que faz. Quando nós obedecemos, porque tem gente que não quer saber de prosperidade não, tem gente aí que manda um e-mail falando besteira. Eu quero ser próximo porque eu sigo um Deus que é próximo, um Deus que é rico, é dono de tudo, e eu não vou ficar, eu sou filho. Nós como filhos, nós somos herdeiro do rei, e o rei, você já viu algum rei pobre? Eu nunca vi rei pobre. Rei não precisa de nada, rei não vive endividado, rei não vive no hospital, rei não vive nessas questões aí, rei não vive nessa situação não, e nós somos filho do rei. Você é filho do rei. Você pode ter certeza que a promessa que ele tem para você não é qualquer coisa. Tem as pessoas aí que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o Deus vivo todo-poderoso. Se Deus te chamou, você é um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Se Deus te chamou, é para fazer a diferença, era para onde você chegar, você falar: eu cheguei porque eu sou filho do rei, e o filho do rei, onde chega, ele chama atenção, Como é que você pode chegar num lugar que chama atenção se você chega todo endividado, você chega todo enrolado, você chega debaixo de uma cama, sofrendo no leito de dor? Porque Deus permite isso para nós se posicionarmos, e para nos posicionarmos, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele fala: sou eu que tenho a chave de Davi, aquela que ele abre ninguém fecha, aquele fecha ninguém abre. A porta que Deus abriu para você pode ter certeza que ninguém vai fechar. Borracha de Satanás não adianta, que não vai pagar. A história que Deus já fez para você, a história que Deus tem na palma da mão direita,
escrito para você e ninguém vai apagar. Pode se levantar, quem se levantar pode inimigo, porque quem está contigo, quem quer é Deus, e operando Deus na tua vida, ninguém vai impedir. Imperando Deus na tua vida, ninguém vai impedir. Quando vai acontecer essas coisas extraordinárias? Quando nós obedecemos. Você pode olhar, eu vou te mandar um recado, porque o meu tempo é muito pequeno. Eu vou falar para você de Ananias e Safira. Ananias e Safira era um casal que trabalhava na igreja primitiva. Eles eram os obreiros, eles eram cooperadores da igreja, na igreja primitiva. Na igreja primitiva era um casal que eles trabalhavam para o Deus vivo todo-poderoso e eles faziam uma obra de Deus na igreja primitiva, a igreja do passado. E o que aconteceu? O Ananias e o Safira, eles venderam uma propriedade. Essa propriedade que eles venderam, eles pegaram aqueles valores, esconderam a metade dentro do armário e a metade eles levaram para a igreja para dizimar. O nosso Deus viu aquela situação, porque o nosso Deus vê tudo. Não adianta ficar aí brincando com a palavra de Deus, não adianta que nem essas pessoas aí da internet, que o nosso Deus está observando e olha que vão cair na mão de Deus e não vai demorar muito não. Não vai demorar não, que Deus fala que horrenda coisa é aquele que cair na minha mão. O Ananias, ele levou aquela quantia, entregou nos pés de Pedro, nos pés dos apóstolos, como o dízimo, e falou, e imediatamente Deus viu aquilo que ele escondeu o dinheiro para não falar a verdade, e Deus revelou ao Pedro, foi revelações do alto que Deus revelou para o Pedro, são revelações do alto, de revelações de Deus, não são essas revelações aí que as pessoas fazem para se promover, para perder, ganhar público, são revelações do alto, e Deus viu e revelou ao Pedro. O Pedro imediatamente perguntou a Ananias, foi verdade que você vendeu essa propriedade por esse valor? Foi verdade que você vendeu essa propriedade por esse valor? O Pedro falou, foi sim. O Ananias falou, foi sim, Pedro, eu vendi por esse valor. O Pedro falou, olha, é mentira sua, porque Deus acabou de me revelar que você vendeu por outro valor e você não está pecando contra mim, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Quando o Pedro terminou de falar essas palavras, o Ananias caiu na frente dele, literalmente morto. Por quê? Porque ele mentiu contra o Espírito Santo de Deus. Ele mentiu, ele enganou o Pedro e mentiu contra o Espírito Santo de Deus, porque Deus falou, olha, o Pedro falou, você não está pecando contra mim, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Quando ele terminou de falar, ele caiu no chão morto e veio a Safira. Depois de 3 dias, a Safira veio, a esposa dele, e o Pedro perguntou, Safira, foi verdade que o Pedro, que o Ananias, teu marido, vendeu aquela propriedade por aquele valor mesmo? Ela também, de vez de se arrepender, ela não se arrependeu, ela continuou falando, foi sim, Pedro, ele vendeu a propriedade pelaquele valor. O Pedro falou, olha, as mesmas pessoas que enterraram o teu marido, que não sei se você sabe o que aconteceu aqui no ministério, o teu marido foi morto, o teu marido acabou de falecer, e as mesmas pessoas que enterraram o seu marido vai enterrar você também, porque você está pecando contra o Espírito Santo de Deus, você não está pecando contra mim. Imediatamente a Safira caiu também do outro lado morto, ou seja, Deus ele matou os dois. Por quê? Porque pecaram contra o Espírito Santo do Deus vivo todo-poderoso. E essas pessoas que estão aí na internet brincando 24 horas para querer se beneficiar do YouTube, se beneficiar de público, se beneficiar de seguidores, essas pessoas aí não têm ideia o que o Satanás já tem armado para elas, não tem ideia o que o Satanás já tem armado para elas, porque estão demorando demais, porque o nosso Deus já está de olho em você que está brincando aí 24 horas com a Bíblia na mão, com falsas revelações, brincando com o Evangelho. Vocês estão demorando demais, porque o Ananias e Safira, o Deus vivo todo-poderoso, matou os dois na hora. Por quê? Porque estava brincando com o Espírito Santo de Deus, e essas pessoas aí brincam com o Espírito Santo de Deus 24 horas descaradamente, não tem um pingo de temor, não tem um pingo de temor ao Deus vivo todo-poderoso. Por quê? Porque o nosso Deus fala
que o princípio da sabedoria do homem ou da mulher é o temor a ele. A ele é o princípio da sabedoria quando você tem um temor. Quando você tem um temor, o temor é respeito. O temor é respeito pelas coisas sagradas. Essas pessoas aí acabaram o respeito, estão visualizando só bens financeiros do YouTube e das ovelhas que acompanha. Você pode ter certeza que vão pagar um preço que você não tem ideia. Aquele casal, Deus matou aquele casal na hora. O que eu quero tocar nessa tecla aí é que não brinca com as coisas sagradas. Se Deus está mandando você dizimar, ofertar, você não pular o mandamento que Ele está mandando você obedecer, obedece urgentemente e faz a tua parte, porque tem portas grandiosas que Deus tem aberta para você. Ele não pode fazer nada enquanto você não praticar a palavra do Deus vivo Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus ela para colocar em prática. E se ouvir, o nosso Deus fala, se você ouvir, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. O nosso Deus está falando para você, se você quiser e me ouvir e praticar, você vai comer o melhor dessa terra. São promessas grandiosas que Deus tem para a tua vida, que você não tem ideia quando você obedecer. São coisas extraordinárias, são portões que Deus vai abrir literalmente na tua vida. Essa semana é a semana das portas abertas. Você pode ter certeza, conversa com Deus e faz um pacto com Ele, faz um voto com Ele e fala para Ele, Senhor, de tudo que o Senhor passar pela minha mão, tira eu dessa situação, que de tudo que o Senhor me der eu vou te devolver o dízimo, eu vou ser fiel a Ti, eu vou obedecer a Tua palavra, porque esse é o mandamento que a maioria dos cristãos, quando escuta, as pessoas saem do canal, vai para outra live, escutar a conversa curada, vai para ali, vai para cá, e a vida continua enrolada. Você fica num círculo tão grande de maldição que você não tem ideia. Você só vive tomando remédio controlado, você só vive aí deitado no leito de dor, você só vive porque a gente ora, né? Nós fazemos a nossa parte, mas quando a pessoa está debaixo de uma maldição dessa, que é o Deus vivo, que é o Deus vivo, que é o nosso Deus vivo todo-poderoso, que permite, aí não tem como a gente orar, porque Deus fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração. Se não está mudando, não está acontecendo, você pode ter certeza que são coisas que você está aí, você escuta a palavra, você gosta da palavra, você quer conhecer o Evangelho, mas você não se esforça para pôr em prática. Se nós não obedecemos, esse ponto aí, que é um ponto tão sério, o Ananias levou o dízimo lá para casa, para o ministério, lá na igreja primitiva, deixou e mentiu para Pedro, mas o Deus viu, nosso Deus ele viu e falou, Pedro, ele não vendeu por essa parte, ele escondeu a metade do dinheiro, pergunta para ele, o Pedro perguntou, foi verdade que você vendeu por essa parte? Imediatamente ele falou, foi Pedro, quer dizer, ele mentiu, a mulher dele também mentiu, aceitou a convivência, aceitou a situação e os dois morreram na hora. Deus levou os dois na hora. Por quê? Porque eu até duvido que aquelas pessoas tenham ganhado a salvação. Por quê? Porque eles mentiram contra o Espírito Santo de Deus. E quando você mente, quando você brinca com o Espírito Santo de Deus, não tem mais pecado, não tem mais perdão. O perdão é totalmente cancelado. Por quê? Porque você está brincando com as coisas sagradas. Você está brincando com as coisas de Deus. Coloca em prática imediatamente essa situação. Coloca em prática e abençoa. Não tem medo, porque o nosso Deus, ele fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me de mim. Se eu não abrir a janela do céu, Deus ele vai escancarar umas portas tão grandes para você aí, que você não tem ideia. O nosso Deus fala, provai-me de mim, se eu não abrir a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Quem está falando é Deus, e Deus é todo poderoso. Ele pode criar uma situação que de uma hora para outra tu está com uma casa de campo, ele cria uma situação que de uma hora para outra tu está com um carro de luxo, ele cria uma situação que tu está com um imóvel na praia, ele cria uma situação que tu tem tuas empresas não para aceleradamente de ganhar dinheiro, porque é o nosso Deus que cria. Quando ele
vê a tua obediência. Ele cria uma situação no teu trabalho, onde quer que seja, que imediatamente, daqui a pouco você está lá na diretoria, é uma coisa que Deus cria imediatamente, que você não tem, porque milagre não tem explicação. Milagre não tem explicação. E o nosso Deus é o Deus do impossível. Se você praticar o que Ele está mandando te falar agora, você pode ter certeza que tu vai ver coisas extraordinárias na tua vida. Você vai sair desse leito de hospital, você vai sair desse remédio controlado, você vai sair dessa situação, desse vermelho, você vai sair desse lugar que você está aí e nunca tem promoção. Você vai ver essas causas na justiça ser totalmente liberado, o telefone tocar, o WhatsApp chamar. É isso que Deus faz quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos. Quando nós não obedecemos, nós estamos debaixo de uma maldição que você não tem ideia. Eu não quero te assustar, mas é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Eu não vou chegar aqui, mentir para você, falar para você que você vai ter isso, que vai ter aquilo, sem praticar. Isso aí é as pessoas que estão querendo que você vá para o inferno, que a tua salvação fique comprometida, não está te ensinando como você tem que praticar a palavra do Deus Todo-Poderoso. As pessoas estão ali, não estão preocupadas com a tua salvação, não. As pessoas estão preocupadas que você, final de semana, vá para lá fazer aquele voto com aquela envelope cheia de dinheiro. Eles querem saber quanto foi a reunião, quanto foi a reunião ontem. Estão preocupados contigo, não. Por isso que eles fazem aquele carnaval, bota na internet, bota na mídia. Hoje, essa semana é a semana do não sei o quê. É tudo conversa mona. Aquilo ali é só 71. Aquilo ali não estão preocupados nem um pouco com a tua salvação. Estão preocupados com valores, que a igreja encha, fique cheio. A mesma coisa nessas lives. Ninguém está preocupado com aquilo ali, não. A Bíblia aberta de manhã, de dia, de noite. A gente não está preocupado com a tua salvação, não. As pessoas não passam nada para você, nada. É uma conversa mole, entrando e saindo a mesma conversa, a mesma conversa. Isso aí eu estou abrindo os teus olhos para nós obedecermos. Quando nós obedecemos a voz do Senhor teu Deus Todo-Poderoso, Ele te exalta em todas as nações da terra. É isso que Deus está falando para você. Aquele casal mentiu, brincou com a obra de Deus, brincou com o Espírito Santo e Deus matou os dois porque estavam brincando com as coisas sagradas. Não brinca com as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é séria. O nosso Deus, ele fala, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado de praticar todos os mandamentos. Ele não fala que é um, para praticar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tu toma posse porque tu não tem ideia das portas que Deus já tem preparadas para você, e não perde essas portas abertas, não perde esse livramentos, não perde essa cura, não perde por nada, por falta de prática. Porque o nosso Deus, ele está só esperando você se posicionar para ele começar a abrir, começar a escancarar, começar a mostrar o poder extraordinário do nosso Deus na tua vida. O recado é esse. Eu já vou fazer a oração porque o tempo é curto. Você pode ter certeza que você não tem ideia que coisas grandiosas que Deus tem para te entregar em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor. Esse salmo é o Salmo 23, é um salmo de comemoração, e tu já pode ir comemorando as coisas extraordinárias que o Deus tem para te entregar em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva para junto das águas do descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu botão me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará de bondade e misericórdia. E certamente surgirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Louvado e engrandecido seja o nome do Deus vivo Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina todo para sempre. A palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa na terra e ela não volta vazia. Você pode ter certeza que esse recado que eu acabei de entregar, ele vai prosperar tanto a tua vida se tu obedecer, que você não tem ideia. Coisas grandiosas, coisas extraordinárias que Deus vai fazer na tua vida, tu recebe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, os teus entes queridos. Deus abençoe literalmente a tua sementeira. Eu faço
4 orações e 4 cultos, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Por quê? Porque eu vou orar 24 horas para o povo de Deus acordar e o povo de Deus abençoar. Porque foi isso o propósito desse canal aqui, foi para o povo dele ser abençoado. E quando ele manda, ele assina embaixo. Você pode ter certeza que coisas grandiosas Deus já tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu toma posse do recado. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.